Marcos 12, 1 a 12, assim diz a palavra. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar. Senhor nosso, Todo-Poderoso, ó Pai, que maravilha é estar em santo culto, podendo ler, orar, cantar a Tua palavra e agora ouvir o sermão, que quando é uma exposição fiel das Escrituras, é a Tua voz vinda do céu para falar conosco. É assim que o Senhor fala conosco, ó Deus, na Tua santa palavra, e nós precisamos ouvir Tua voz. E eu sei que é uma graça tremenda, como o Senhor ensinou em Deuteronômio 4, ouvir a voz do Senhor e permanecermos vivos. E nós precisamos disso, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu bom cuidado para com a Tua vinha, Senhor. Por isso eu te imploro que nessa noite o Senhor derrame o Teu Espírito nos nossos corações, de maneira que nós não sejamos como esses lavradores maus, mas como servos enviados do Senhor, produzindo frutos, requerendo os frutos da vinha, obedecendo piamente ao Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê a Tua bênção nessa noite, e que este sermão seja para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra e para a nossa salvação. Por favor, salva-nos, porque a Tua misericórdia dura para sempre. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu imploro fidelidade para a minha vida, e imploro fidelidade para aqueles que ouvem. Que hoje, ao ouvirmos a Tua voz, não endureçamos os nossos corações e sejamos derribados como Massá e Meribá, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 11 de Marcos, nas nossas exposições, que o Senhor Jesus entra no domingo de Ramos como o rei prometido para o povo dele, e ele então é ovacionado como tal, mas que infelizmente aquela multidão não entendeu que Jesus era um rei pacífico, humilde, salvador. Eles queriam um rei político, libertador, alguém que os tirasse do domínio estrangeiro. Diante disso, Jesus vai até o templo, e nós vimos que naquele mesmo domingo ele inspeciona o templo e volta para onde ele estava instalado ali na Galileia, para que no dia seguinte ele pudesse voltar com seus discípulos para Jerusalém, para aquela semana, que era a semana dos pães asmos, e então celebrar a Páscoa alguns dias depois. Jesus então, na segunda-feira, ele vai até o templo, e o que ele encontra lá, infelizmente, é um templo sem adoração, como nós vimos.
Jesus disse que aquele templo havia se tornado covil de salteadores, uma vez que os líderes judeus e o povo judeu não estavam prestando a Deus uma adoração segundo as Escrituras. Jesus então, para simbolizar isso, como nós vimos, ele amaldiçoou uma figueira. Aquela figueira representava Israel, um povo sem frutos espirituais. Os discípulos então, ao verem no dia seguinte, na terça-feira, que é o dia que nós estamos aqui nessa história, ao verem aquela figueira totalmente seca, eles ficaram boquiabertos, perplexos, e Jesus então dá para eles uma lição, de que eles não deveriam ser como essa figueira sem frutos, eles deveriam ser um povo que produzia frutos espirituais, os quais nós vimos aqui pormenorizadamente em 3 sermões. Os frutos são fé, perdão e oração. Depois que Jesus ensina isso aos discípulos, mais uma vez ele volta ao templo, começa a ensinar, e a liderança judaica, como nós vimos na semana passada, manda uma comissão, o Sinédrio, escribas, saduceus e anciãos de Jerusalém, para questionar a autoridade de Jesus. A questão era: com que autoridade você faz essas coisas, Jesus? E aí Jesus respondeu para eles, como nós vimos através de uma pergunta, em que ele disse: o batismo de João é do céu ou dos homens? E eles, mesmo sabendo a resposta, disseram para Jesus: nós não vamos responder, nós não sabemos. E agora então vem a resposta de Jesus sobre a autoridade em parábolas. Essa parábola responde: quem deu autoridade a Jesus para fazer o que ele estava fazendo? E o que essa parábola ensina? Que Jesus é o Filho amado, que tem autoridade intrínseca, divina, mas ele é a pedra rejeitada. Então Jesus é o Filho amado de Deus, que tem autoridade intrínseca, inerente, porque ele é Filho, ele é Deus, mas ele é a pedra rejeitada. Vamos ver esta verdade nesses versículos. No verso 1 diz que Jesus começou a falar por parábolas e disse que um homem plantou uma vinha, cercou de sebe, construiu lagar, edificou torre, arrendou e ausentou-se do país. Jesus aqui vai responder, como eu disse, a questão da autoridade, mas Jesus não responde de maneira direta, ele responde através de uma parábola em Marcos. Quando a gente observa Mateus, ele contou mais de uma parábola aqui, mas Marcos registra só essa parábola. A questão é: por que Jesus responde a questão através de parábola e ele não responde diretamente? Jesus faz isso, meus irmãos, por um motivo que nós já vimos. Jesus responde através de parábolas porque elas davam entendimento espiritual aos seus discípulos, contudo, para os de fora o efeito era contrário. As parábolas, nas pessoas que não possuíam o Espírito Santo e nem tinham entendimento espiritual, turvavam a mente das pessoas e tornavam seus corações ainda mais endurecidos. Jesus sabia disso e Jesus usou essa metodologia aqui propositalmente, porque lá no capítulo 4 de Marcos, verso 12 e 13, ele diz assim: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Olha o motivo: vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O Sinédrio rejeitava Jesus durante todo o ministério público de Jesus. A cegueira espiritual do Sinédrio era tão grande que eles não iriam se arrepender. Então, diante disso, Jesus tratou a questão de autoridade através de uma parábola. Para quê? Para que eles ficassem ainda mais cegos, para que esses homens hipócritas assentassem ainda mais no coração o desejo de matar Jesus. Mesmo que Jesus respondeu aqui a questão, ele vai mostrar nessa parábola: por que você faz essas coisas, Jesus? Porque eu sou o Filho, eu sou Deus, eu tenho direito. Mas eles não vão entender esse ponto central.
A única parte, como a gente vai ver lá no verso final, que eles vão entender é que Jesus estava falando contra eles, porque eles estão cegos. E veja que Jesus cita uma parábola através, dessa historinha de uma vinha, propositalmente, porque Jesus está indiretamente citando as Escrituras. Lá em Isaías 5 diz que Deus ia cantar o cântico a respeito do seu amado, a respeito da sua vinha. Literalmente ele diz: o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou, limpou das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre, também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uva brava. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer então a minha vinha que eu não tinha feito? E como eu, esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Jesus usou essa passagem por motivos óbvios. Deus era o dono da vinha, Israel era a vinha que não dava frutos. E o que aconteceu na parábola da vinha é que Deus julgou Israel por não dar frutos espirituais. Qual é o cenário de Jesus? Jesus acabou de comparar Israel com uma figueira sem frutos, e agora ele chama de uma vinha que dá uvas bravas. Então o que ele está mostrando para aqueles homens é o seguinte: vocês são a vinha de Deus, que é um povo empedernido, um povo que não se arrepende, um povo que não dá frutos espirituais, mas que o fim de vocês é juízo. E aqui é interessante nós notarmos que Jesus, ele desvia um pouco da parábola, mas ele faz praticamente uma descrição ipsis literis da parábola na primeira parte, que fala do cuidado de Deus em relação ao seu povo, para mostrar o que? A culpa da infertilidade espiritual do seu povo não estava em Deus, estava em quem? No seu povo, num coração duro, num coração que não desejava as coisas de Deus. Por isso ele diz, tanto na parábola da vinha quanto na sua parábola, ele mostra o que? Deus cuidou daquela vinha, ele fez tudo necessário, ele construiu muros, ele cuidou do solo, ele deu proteção através de uma sebe, ele criou 2 lagares para armazenar coisas. Tudo o que era necessário Deus fez para que esse povo produzisse frutos espirituais. Claramente ele lembra aqui a história de Israel, quando Deus tira aquele povo do Egito e transporta como uma árvore para o território de Canaã, e lá o instala e dá a eles tudo o que é preciso para que eles fossem uma nação de sacerdotes e um povo que espalharia a luz de Deus, sendo então um norte, um farol para os gentios acerca da verdadeira salvação. Deus usa a história de Israel mostrando o que? O que está acontecendo com vocês é aquilo que aconteceu no passado. Desde o princípio, vocês são um povo rebelde, obstinado, de dura cerviz, que não produz o que deveria produzir, apesar de Deus dar todas as condições para que vocês deem frutos espirituais. E curiosamente, meus irmãos, talvez você esteja pensando: tudo bem, pastor, nós não somos assim. Lê do engano. Lá em 2 Pedro capítulo 1 verso 3, Pedro diz que Deus deu todas as coisas necessárias para a nossa fé e a nossa piedade, e ele chama o povo ao arrependimento. Por quê? Porque eles não estão produzindo frutos espirituais. O povo de Deus no Novo Testamento, infelizmente, em dados momentos, seguiu essa mesma lógica de não produzir frutos espirituais. E se você olhar para a igreja dos nossos dias, você vai ver uma vinha que não produz frutos. É a mesma coisa. Deus dá a palavra, Deus dá pregadores, Deus dá condições necessárias por meio do Espírito Santo, e nós fazemos caso das coisas de Deus e ainda culpamos a Deus, os pregadores, a igreja, culpamos as pessoas por não produzirmos frutos espirituais. E o que Deus está dizendo na lógica desta parábola e em todo o Antigo Testamento, como a passagem de Pedro que eu citei, é: a culpa de não haver produção de frutos espirituais é de vocês. Deveria haver frutos abundantes.
deveria ter pessoas piedosas, humildes, sábias, cheias de fraternidade, bondade, domínio próprio, amor, cheias do Espírito Santo, mas o que nós vemos não é isso. Então aqui Jesus está chamando a responsabilidade, e veja que Deus não é injusto. Além de dar tudo, Ele espera o tempo necessário. No verso 2 ele diz: no tempo da colheita enviou o servo aos lavradores para receber os frutos. Diante disso a gente vê o quê? Que Deus tem o direito, em primeiro lugar, de requerer frutos espirituais do seu povo. Deus, que é aqui comparado como o dono da vinha, e o povo como a vinha que deveria dar frutos, quer que a sua vinha dê frutos. Afinal, como eu disse na nossa liturgia, Deus compara o seu povo sempre a árvores frondosas e frutíferas. Por quê? Porque existe um aspecto em relação à verdadeira religião, um preceito de Deus para nós é que nós devemos dar muito fruto. Jesus, quando ele chamou a si mesmo de videira verdadeira, e quando ele disse que nós deveríamos ser o seu ramo, o que ele disse? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. João 15, 8. Ou seja, o que ele está usando é essa linguagem. Quem planta a árvore, o que ele espera? Fruto, enriquecimento por meio dos frutos, uma colheita abundante. Deus plantou árvores, o que ele espera? Frutos, e ele tem todo o direito de esperar frutos, e não são frutos quaisquer, porque lá em Isaías 5:2 ele diz: vocês deram uvas bravas. Então frutos ruins, ou nenhum fruto, não serve para Deus. Isso mostra que aqueles que estão na aliança de Deus, que estão debaixo do seu cuidado, cercados com a sua sebe de graça, devem produzir frutos espirituais em abundância. Curiosamente, essa era a pregação de João Batista, que o povo de Deus deveria produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista, que acabou de ser citado por Jesus. De onde veio o batismo de João? Ou seja, vocês têm que produzir frutos. João já disse isso. Então, queridos, os dons que Deus nos dá, os talentos que Ele nos dá, o Espírito Santo que Ele nos dá, a palavra que Ele nos dá, tudo isso deve ser levado em conta para que nós produzamos frutos dignos de arrependimento, e nós reconheçamos nos nossos corações as bênçãos derramadas por Deus e nos voltemos para Ele de forma alegre, com ações de graças, com corações submissos, com vidas transformadas. Isso é o preceito de Deus para a gente, e Deus dá tudo necessário, como eu já disse. Além disso, veja que Deus, aqui ele é representado como aquele que procura os frutos no tempo da colheita. Ou seja, Deus sabe que frutos espirituais não nascem de um dia para o outro, que frutos espirituais demoram a crescer. Nós vimos isso aqui em relação ao perdão. Se o seu irmão for contra ti 7 vezes ao dia dizendo me perdoa, perdoa. Jesus estava mostrando, frutos espirituais demoram, então você tem que ter paciência, e Deus é aquele que tem paciência. Ele não mandou os servos procurar frutos antes do tempo, no devido tempo, sabendo que nós precisamos de tempo para arrepender, nós precisamos de tempo para santificar, nós precisamos de tempo para crescer na fé, mostrando que Deus é paciente, e que Ele foi paciente com Israel, que Ele é paciente com a sua igreja, e que Deus é paciente conosco. O problema é que Israel abusou da paciência de Deus, ficando infrutífero, como uma figueira sem frutos, como uma vinha que não dava nada de bom. O problema também é que muitas vezes nós abusamos dessa paciência de Deus. A gente pensa o seguinte: amanhã eu mortifico esse pecado, amanhã eu mudo essa parte da minha vida, amanhã eu passo a obedecer o que o pastor está falando. A gente sempre quer deixar para amanhã, sempre quer deixar para o limite da paciência de Deus, mas Deus não quer que a gente faça isso. No tempo certo Ele vem procurar os frutos,
requerendo que nós apresentemos. E a gente não deve abusar da longanimidade de Deus, deve apresentar frutos. E veja que aqui, Deus, além de respeitar o tempo, diz que Ele manda seus servos para requerer esses frutos espirituais. Quem são esses servos aqui? Esses servos são os profetas. Deus está dizendo, literalmente, que Ele mandava os profetas para que os profetas chamassem o povo de Deus para a verdadeira produção de frutos espirituais. E por isso Jesus usou essa terminologia servos, porque constantemente lá no Antigo Testamento os profetas eram chamados de quê? Servos de Deus. São os meus servos. E ele faz então questão de usar essa palavra para mostrar o quê? Para aquele povo, Deus constantemente mandou os seus profetas para buscar frutos espirituais no meio do seu povo. E, meus irmãos, por contraste, Jesus está aqui dando uma bofetada nesse povo. Por quê? A palavra servos aqui indicam aqueles que obedeciam a Deus. E olha o contraste, nós vemos uma vinha que não obedece a Deus, e que tem tudo para obedecer a Deus. E nós vemos os servos, que como a gente vai ver, eles são espancados, esbofeteados, mortos, mas mesmo assim o que eles têm? Frutos, eles obedecem. Mostrando que circunstâncias não são desculpa para nós ficarmos nos nossos pecados e não obedecermos a Deus. Às vezes você fala assim, não, eu não obedeci porque a circunstância não era favorável. Você acha que esse tipo de desculpa cola? Vou lhes fazer lembrar do caso de Davi. Na época que os reis saíam para a guerra, o que Davi fez? Ficou no seu palácio. Então veio uma tal de Batseba tomar sol perto do palácio. O que Davi fez? Adulterou. Deus mandou o profeta Natã requerendo o fruto espiritual do arrependimento, e Davi falou o seguinte: Deus, eu pequei porque Batseba ficou mostrando as canelas, né? E eram tão lindas as canelas dela. Eu pequei, sabe Deus, porque eu estava com sono naquele dia. Foi isso que ele fez? De maneira nenhuma. Ele falou: Senhor, eu sou pecador, o Senhor é tido como justo no teu falar e no teu julgar. Eu pequei, eu nasci em pecado. Tudo que o Senhor falar eu tenho que baixar a cabeça. Está lá no Salmo 51. Então veja, as circunstâncias, elas não nos eximem do nosso pecado. É claro que em determinadas circunstâncias, subsistir, resistir, tornar-se forte em relação ao pecado é mais difícil, mas Deus nunca vai desculpar o nosso pecado dessa maneira, porque os servos obedeceram, e eles enfrentaram aqui toda a vinha que era contra eles. E aí o verso 3 diz o que aconteceu com esse servo: o agarraram, espancaram e despacharam vazia. Jesus nos mostra a atitude do povo de Deus, sobretudo da liderança corrupta, em relação aos profetas ao longo dos anos, que foi de rejeição. Essa cena descreve como o povo de Deus, ao longo dos séculos de história, eles trataram os profetas. Historicamente os profetas foram mortos, historicamente os profetas foram rejeitados. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento, nós veremos que claramente a maior parte da história do povo de Deus e da liderança do povo de Deus foi rejeição aos profetas. Você pode lembrar de Acabe e Jezabel, que se tornaram mestres em matar profetas. Você pode lembrar-se, por exemplo, do nosso amigo lá, Manassés, o pior rei de Israel, que ele perseguiu os profetas até o dia que ele se arrependeu. Você pode se lembrar de inúmeros casos que o quê? O povo de Deus perseguiu os profetas. Jesus cita um tal de Zacarias, filho de Ido, que é morto no templo. Diz a história que o profeta Isaías, que Deus falou, você vai pregar e esse povo vai rejeitar, que ele foi cerrado ao meio. Imagina isso? Você ser cerrado ao meio por falar a verdade? Então veja, o Senhor Deus está apontando para eles aqui: vocês sempre rejeitaram os profetas. Lá no livro de Jeremias ele fala: de madrugada eu enviei os profetas. Ou seja, Deus sempre
prontamente enviou esses homens para corrigir o rumo, para trazer o povo de novo aos trilhos da lei, e eles sempre rejeitaram. E a pergunta é: por quê? A resposta óbvia é: porque eles queriam continuar nos seus pecados, e eles então rejeitavam a palavra de Deus e os seus enviados. E isso mostra claramente que o homem natural, que não tem o Espírito Santo e a ação salvífica de Deus, rejeita a palavra. Essas pessoas, religiosas ou não, dentro da aliança ou não, elas preferem seus pecados. O apóstolo João disse isso, que o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por mais que nós queiramos pensar que o ser humano tem uma propensão natural para aceitar a verdade e querer servir a Deus, isso não passa de sandice. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, do verso 9 em diante, ele vai dizer que os nossos pés são rápidos para derramar sangue, que a nossa boca tem veneno de víbora, que nós desconhecemos o caminho da paz, que nós nos tornamos inúteis. Ou seja, a descrição de pessoas religiosas ou não, independentemente de quem sejam, que não têm o Espírito Santo, é que nós suprimimos a verdade e preferimos os nossos pecados a Deus. A dura realidade é essa: o homem caído, mesmo dentro da igreja, ele não tem uma propensão natural para o bem espiritual, para as coisas da verdadeira religião. E mesmo que Deus tenha ações externas, enviando pregadores fiéis, esse problema não é resolvido, a menos que o Senhor atue no coração. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou para Nicodemos, que chegou, pagando de gatão para Jesus. Nós sabemos que o Senhor é de Deus. Ele falou: peraí, meu filho, você precisa nascer de novo, você não sabe nada. Estou falando aqui no mineirês, não foi assim bem a história não, mas a tônica é essa. Ou seja, aquele homem achou que ele era do reino, ele achou que ele entendia as coisas de Deus, e o Senhor Jesus Cristo: você tem que nascer de novo. Como? E ele falou: você é mestre em Israel, você não sabe isso? Não sabia, porque não tinha o Espírito Santo. É necessário, meus irmãos, que Deus atue, nos dando um novo coração, nos dando um nascimento espiritual. Para quê? Para que aceitemos a palavra e a amemos como verdade vinda de Deus. Sem essa ação, nós vamos odiar a mensagem, nós vamos odiar os mensageiros que trazem essa mensagem. É por trás de tudo isso que está o ódio natural que o homem tem por Deus. As autoridades religiosas do tempo de Jesus odiavam Deus, ainda que elas não quisessem confessar isso. O homem natural, mesmo religioso, odeia Deus. O reformador Martim Lutero, ele conta na crise que ele teve para a sua conversão, ele diz que ele odiava a Deus, sendo sincero, e ele mostra que esse é, na verdade, o sentimento de todo homem que não tem a graça de Deus na sua vida. Ele odeia Deus. Se ele pudesse, ele tiraria Deus da história. E veja que quando nós odiamos a palavra de Deus, odiamos os mensageiros de Deus, isso se torna claro. Eu vou dar um exemplo bíblico para você não achar que eu estou inventando. O apóstolo Paulo, ele amava ao Senhor Jesus Cristo? Antes da sua conversão, não. Tanto que ele perseguiu os cristãos e matou os cristãos. E no dia que o Senhor Jesus Cristo encontrou com o apóstolo na estrada de Damasco, qual foi a palavra de Jesus para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ele perseguia os mensageiros, ele perseguia os pregadores, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia quem? Cristo, porque ele odiava Jesus. Essa é a verdade. E aí Jesus mostra o quê? Qual é a atitude de Deus diante de um povo transviado, de um povo que persegue os mensageiros? Deus deixa isso para lá? Verso 4 e 5 complementa a história dos profetas. De novo, lhes enviou outro servo,
e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Esses dois versos em conjunto mostram que Deus insistiu enviando profetas para tratar a corrupção do seu povo. Deus fez isso, meus irmãos, porque Deus não pode deixar aqueles que carregam o seu nome lançarem esse nome nas trevas e na lama. O Senhor Deus, quando foi falar da redenção através do profeta Ezequiel, ele diz: fique bem claro que o que eu vou fazer é por amor do meu nome, porque vocês estão fazendo do meu nome uma arruaça, então eu vou fazer por causa do meu nome. Então é por causa do nome de Deus que ele mandou profeta atrás de profeta, mesmo que aqueles homens malvados rejeitassem a ele, sua mensagem e os profetas. Deus insiste com esse povo. E aqui nós temos uma realidade de certa maneira confortadora. Por quê? Porque Deus insiste conosco hoje. A primeira derrapada sua, Deus não disse: deixa para lá. Ele insiste. Ele manda pastores, ele manda conselheiros, ele manda crentes fiéis que vão lhe dizer: meu irmãozinho, isso é pecado, você precisa mudar. E quando você começa a derrapar de novo, ele insiste. Isso é bom, que Deus insiste conosco. Deus não desiste do seu povo. Meus irmãos, isso é confortador, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminá-la, porque Deus insiste. Na verdade, a doutrina reformada que nós falamos da perseverança dos santos é muito melhor falada como a perseverança de Deus, porque quem insiste nessa história toda é Deus. Se dependesse de você continuar carregando a sua cruz para chegar até o fim da história, você parava no meio do caminho. Chega, não aguenta esse negócio mais. Mas Deus insiste. Deus faz assim com a sua igreja. Deus continua tentando reformar a sua igreja, chamando a igreja à responsabilidade, à piedade. A gente vê isso em toda a história da igreja, e a gente vê isso hoje. Quanto tempo nós passamos sem igreja reformada no Brasil? E Deus chama hoje pastores que são reformados, que querem seguir os seus símbolos de fé, para reformarem a igreja, porque Ele está insistindo. Ele está mostrando o quê? Eu quero que vocês tornem para mim, eu quero que vocês mudem. Agora, infelizmente, aquele povo não entendeu isso e aumentou a sua rejeição a Deus, de maneira que matar profetas, esbordoar profetas se torna algo comezinho do dia a dia deles. E é interessante que, da mesma forma, hoje muitas igrejas e muitas pessoas dentro das igrejas têm feito assim, rejeitando pastores fiéis, lideranças fiéis, gerando oposição de maneira que fosse natural. Eu conheço um caso de um homem que se mudou para uma igreja, e gente, eu estou contando aqui a mais pura verdade. Se precisasse de depor num tribunal, eu colocaria minha mão na Bíblia e deporia. Que a igreja colocou no carro dele um aviso: nós não te queremos aqui, vai embora, saia daqui. Porque era um homem fiel, que falava contra os pecados da igreja. Essa é, infelizmente, uma realidade que nós vemos nos nossos dias, pastores fiéis sendo expulsos da igreja por falar a verdade. Mas uma lição profunda que a gente tem que tirar aqui em tudo isso é da paciência de Deus. Mesmo Deus vendo tudo isso, Ele é paciente. Aqui na história da vinha a gente vê o que? Deus mandando profeta atrás de profeta para que aquele povo se arrependesse. Meus irmãos, essa é uma das características lindas de Deus, sua longanimidade. A longanimidade exercida na sua aliança para que os eleitos dentro da igreja sejam salvos. O apóstolo Pedro, que é uma das fontes de Marcos aqui desse evangelho, lá na segunda carta, capítulo 3, verso 9, ele diz que Deus é longânimo para conosco, porque Ele deseja que nenhum de nós venha a perecer. Ou seja, Deus é longânimo com a igreja,
Por que a igreja de Jesus, ela não vai acabar até o dia da volta de Jesus? Porque ele é longânimo para que os eleitos que estão dentro da igreja sejam salvos. Porque se não houvesse essa longanimidade, não houvesse eleitos dentro da igreja, ele dizimaria a igreja, porque é isso que ela merece, juízo. Por isso que essa característica ela é linda, mas ela é muito perigosa, porque tal como esses homens, há muitos hipócritas, falsos religiosos nos nossos meios hoje, que se escoram literalmente na longanimidade de Deus, abusando dela para não produzir os frutos espirituais. E há muitos que dizem assim: não, eu posso esperar no último dia, na hora que eu for morrer, eu me arrependo. Mas veja como isso é louco. Você sabe que dia que você vai morrer? E se no meio desse sermão você morrer? Isso pode acontecer? Pode. Quantas pessoas já morreram dentro da igreja, no culto? Quantos pastores morreram pregando? Então nós não sabemos quanto tempo nós temos. Como disse Jonathan Edwards, nós estamos em cima de uma névoazinha fininha, que está prestes a desaparecer. Isso é a nossa vida. Tanto que Deus compara o ser humano com palha, Deus compara o ser humano com orvalho, com erva, que existe hoje e amanhã acaba. Para quê? Para que nós não nos escoremos na longanimidade de Deus e rapidamente nos arrependamos. Então arrependa-se, busque voltar-se para Deus, não seja como esses líderes. E quando que a paciência de Deus atinge o seu clímax? Verso 6: restava-lhe ainda um, seu filho amado, este lhes enviou por fim dizendo: respeitarão meu filho. Jesus mostra que a paciência de Deus se estende um pouco mais, ao passo que o último profeta do Antigo Testamento que eles mataram, que era João Batista, ele ainda manda um outro, o seu filho, que claramente ele descreve aqui como filho amado, fazendo alusão à sua pessoa. Interessante, meus irmãos, por que Jesus fez questão de descrever a si mesmo como filho amado aqui? Pense bem, Jesus está lembrando aqui um evento histórico na vida dele, muito importante na vida dele, e um momento em que ele ficou reconhecido de fato como filho de Deus: o batismo de João Batista. Quando João Batista estava no Rio Jordão, batizando o povo para arrependimento, Jesus veio a ele ser batizado, mas não no batismo de João, gente. João Batista estava batizando para arrependimento, mas Jesus precisava de arrependimento? Não. Então o batismo que Jesus foi submetido foi um batismo que declarava Jesus no seu tríplice ofício: real, sacerdotal e profético. Ou seja, Jesus estava sendo ungido para o ministério naquele batismo. Tanto que, quando Jesus é batizado, o que sai do céu e repousa sobre ele? O Espírito Santo, mostrando que aquele batismo era um batismo capacitatório para o seu ministério, na natureza humana de Jesus. Só que para no Espírito Santo descendo sobre ele, pairando sobre ele? Não. Uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus acabou de dizer: o batismo de João é do céu ou dos homens? Então, ao dizer o batismo do céu de João é do céu ou dos homens, ele chama a si mesmo de filho amado, propositalmente lembrando eles: no batismo de João eu fui designado filho de Deus, o filho amado de Deus. Deus me identificou como seu filho e Deus me ungiu com o Espírito Santo, então eu tenho autoridade de filho. Ou seja, a vinha é minha, eu mando, eu sou o dono dessa vinha. E é interessante porque aqui há então uma clara diferenciação entre servos e o filho. O autor de Hebreus diz que Jesus era maior do que Moisés, porque Moisés era um servo na casa de Deus, enquanto Jesus era o filho. E ele diz: quanto maior
é aquele que estabeleceu a casa, mostrando que Jesus é maior do que todas as pessoas na Bíblia, porque Ele é o Filho de Deus que estabeleceu a casa de Deus, o povo de Deus. Os profetas são servos, Moisés é servo, Paulo é servo, Tiago é servo, todos são servos. Jesus é o Filho, o herdeiro, o dono da casa, que tem autoridade. Então ele está dizendo o seguinte: vocês querem saber de onde vem a minha autoridade? Está aqui, eu sou o Filho, esse negócio todo aqui é meu. E eu não só tenho uma autoridade intrínseca, porque sou filho de Deus, mas eu tenho uma autoridade ministerial, conferida pelo batismo de João, pela unção do Espírito Santo. Então eu tenho pleno direito de entrar no templo, expulsar as pessoas que estavam vendendo no templo. Tenho todo o direito de entrar no templo e pregar no templo e chamar vocês para o arrependimento. Por quê? Porque eu sou Deus. E veja que Deus envia o seu Filho como querendo que ele fosse respeitado. Esse é meu filho, eles vão respeitar. Meus irmãos, é claro que Deus sabia que Jesus seria morto, mas aqui a gente vê a volição de Deus, o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus para com seu filho? Que ele seja respeitado, amado, que nós nos submetamos. Nós acabamos de ler e cantar o Salmo 2, que diz Deus: esse é meu filho, eu hoje o gerei. O que vocês têm que fazer? Beijem o meu filho. Para quê? Para que ele não se irrite contra vocês, ele não destrua vocês. O desejo de Deus para aquele povo é: vocês têm que respeitar o meu filho. O desejo de Deus para nós hoje é: respeitem o meu filho. E meus irmãos, Deus se entristece muito quando Cristo não é respeitado na sua vinha, no seu povo, na sua igreja. É um dever basilar da igreja respeitar Jesus. Deus ama o seu filho, Deus quer o melhor para o seu filho, Ele quer ver o nome do seu filho glorificado, tanto que quando Ele envia o Espírito Santo, Ele envia o Espírito Santo para que o nome de Cristo seja glorificado. A questão é: quando que Cristo não é honrado hoje? Nos cultos antropocêntricos que nós temos, em que o homem é o centro. As músicas cantam sobre o homem, não sobre o Cristo. Em que as pregações são voltadas para os homens e não para Cristo. Em que as necessidades humanas, temporais, são vistas, mas não uma necessidade eterna de arrependimento, de fé, de comunhão com Cristo, para que nós não nos perdamos eternamente. Cristo é desonrado na nossa vida quando, ao invés de nós nos voltarmos a Ele e nos submetermos à Sua palavra e colocarmos toda a nossa vida debaixo da Sua lei, nós queremos viver a vida do nosso jeito. Não, isso aí é radicalismo. Eu não quero saber disso. O pastor chega na igreja e fala assim: irmão, você tem que morrer pela sua esposa. É isso que Paulo disse. Irmã, você tem que ser submissa ao seu esposo. Aí o que as pessoas dizem? Isso é machismo? Não, isso é Bíblia. Minha irmã, você tem que cuidar do seu filho, não é deixar na creche não, é cuidar do seu filho. Pastor, você está louco, pastor, a gente precisa de ganhar dinheiro para viajar. A gente não respeita a Cristo quando a gente pega a Bíblia e rasga, fala assim: eu não quero viver isso. Mesmo que a gente continue lendo, mesmo que a gente continue vindo no culto, mesmo que a gente continue orando, tudo isso para Ele não vale nada, porque respeitar a Cristo é obedecer em todas as instâncias da vida. E aí, quando a gente não respeita a Cristo, o que a gente está falando para Ele? A mesma coisa que esses homens falaram. Versos 7 e 8: mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e atiraram para fora da vinha. Jesus descreve aqui o que estava no coração desses homens. Eles queriam matar Jesus. O plano era esse. Imagine você estar diante de Jesus e Jesus fala assim: meu filho, por que está passando isso no seu coração? Que coisa, não é? Mas Jesus está fazendo isso com eles. Ou seja, Jesus praticamente está colocando na cara deles, falando assim: vocês querem me matar.
E veja, o pecado ele é tão absurdo, porque ele perde a noção da realidade. Eles disseram, vamos matar o herdeiro, porque a vinha vai ser nossa. Na história, quem que mandou o herdeiro? O pai. Se o pai mandou o herdeiro, o pai está o quê? Vivo. Como é que a vinha vai ser dele se o pai está vivo? Faz sentido? Nenhum. Jesus está mostrando para eles, o pecado é ilógico, é absurdo. Vou dar um exemplo, né? Como que o pecado é ilógico e absurdo? Eu estou com um problema no meu casamento. Como é que eu resolvo o problema? Divorcio e caso com outra. Só que o problema foi resolvido? Não, porque o problema do casamento é quem? No meu coração pecador. Então eu vou casar com quem? Com outro pecador. Resolveu o problema? Não, vai gerar mais problema. Olha só, pecado é ilógico, né? Eu estou tenso, como é que eu tiro minha tensão? Eu me enfio na bebida e bebo até ficar tonto. Só que aí você vai arranjar outro problema, você vai dormir no sofá e vomitado ainda por cima. Veja, pecado é sempre ilógico. E o que Jesus está mostrando aqui é isso, ó. Vocês estão com um plano esdrúxulo de me matar e não percebem isso, mostrando que o pecado nos cega de tal maneira que nós preferimos o pecado do que a Cristo. Rejeitar a Cristo se torna mais lógico para nós e matar o Cristo do que confessar os nossos pecados e ser salvo. É como se você estivesse com um câncer terminal, mas que é tratável, e você dissesse assim, não, eu não quero ser curado, eu quero sofrer, tomar morfina e morrer comido em cima de uma cama. Faz sentido? Absolutamente nenhum. Mas é exatamente isso que a cena descreve, de maneira climática, a cegueira do pecado, que diante de Jesus aquelas autoridades falam assim, não, nós preferimos matar o Senhor. E veja que a autoridade aqui, ela é desprezada de uma maneira crescente. Os servos, e chega então o filho, e o próprio filho eles vão matar, lançar fora da vinha. E é interessante que Marcos diz aqui, matar e lançar fora da vinha, e Lucas e Mateus, eles falam o contrário, lançar fora da vinha e matar. Por que eles fizeram o contrário? Porque eles estavam justamente falando daquilo que eles fariam com Jesus. Aqui é terça-feira, na sexta-feira. Por quê? Jesus foi crucificado aonde? Fora de Jerusalém, fora da cidade que representava o estrado de Deus na terra. Então eles tiram Jesus da vinha e matam Jesus, como se eles pudessem extirpar Jesus do povo, fazendo com que Jesus sofra como um maldito. E a cena então é marcante, porque está mostrando que esses homens vão preferir levar Jesus como maldito para fora do lugar onde ele era rei, para matá-lo. Meus irmãos, a gente poderia ilustrar isso através de muitas histórias bíblicas, mas eu gostaria de ilustrar isso através da cena de Caim matando o seu irmão Abel e depois sendo confrontado pelo Senhor. Caim mata Abel porque ele era justo, porque ele era piedoso, porque ele obedecia a Deus, tal como as autoridades judaicas vão matar Jesus. Por que eles mataram Jesus? Porque ele é piedoso, porque ele é justo, porque ele obedece a Deus, por pura inveja, tal como Caim. E aí quando Deus vai confrontar então Caim, o que ele fala? Eu sou tutor do meu irmão, querendo dar desculpa, né? E tal, igualzinho esses homens. Isso não vai acontecer com a gente. E aí quando Deus fala, olha meu filho, não tem como, eu sei que você matou o seu irmão. Ele fala o quê? Senhor, eu não aguento isso, eu quero me tornar errante, só que eu tenho medo que as pessoas me matem, então me dá aí alguma coisa para as pessoas não me matar. E Deus dá a ele um selo, uma marca que nós não sabemos o que é, para que ele pudesse fugir da presença de Deus, para que ele pudesse se entregar ao pecado e nunca se arrepender, tal como esses homens.
a mesma coisa, a mesma história. Eles preferiam o pecado, a maldade, do que abaixar-se frente a Jesus e dizer: o Senhor é o Rei, o Senhor tem autoridade, nós vamos deixar o nosso pecado, nós precisamos da salvação. Então o que esses homens estão fazendo é, eles não estão percebendo a oportunidade da visitação que eles têm Deus em carne, e eles preferem o pecado. E aí o Jesus mostra para eles: o que vai acontecer com vocês? Verso 9: o que vai fazer o dono da vinha? Vai vir e exterminar e passar a vinha para outros. Então, diante da rejeição de Cristo, da rejeição do Filho, Jesus responde de maneira muito clara o que ia acontecer com eles: Deus vai exterminar vocês. Essa é a atitude adequada. Isso mostra, meus irmãos, o quão prejudicial são essas pregações modernas que enfatizam um atributo de Deus em detrimento do outro. Constantemente você vai ver homens modernos, pregadores modernos, enfatizando o amor de Deus. Tanto que a evangelização moderna, você sai na rua, chega uma pessoa que você nem sabe quem é, você nunca viu, e fala com ela o quê? Jesus te odeia? Não, era isso que você tinha que falar, né? Porque Paulo diz em Romanos 5,10 que nós somos inimigos de Deus. João 3,36 diz que a ira de Deus está sobre aqueles que não recebem o Filho. Mas a gente fala o quê? Jesus te ama. Por quê? Porque nós queremos enfatizar o amor de Deus. Porque a justiça de Deus e a ira de Deus, nós não gostamos. A justiça e a ira de Deus são claramente, propositalmente esquecidas nas igrejas de hoje e no meio das pessoas de hoje, porque elas têm uma mente e um coração cauterizados de uma tal maneira que elas não percebem que o juízo de Deus sobre os pecados é uma realidade que não pode ser suprimida das Escrituras. Jesus disse que aqueles que não lutarem contra os seus pecados, eles vão para o inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Foi Jesus quem disse isso. E veja, essas pessoas falam dos pastores que pregam sobre o inferno, sobre o juízo, que são radicais, não são amorosos. Mas veja, isso é tão tolice. Por quê? Porque não tem como Deus nos salvar se Ele não for justo e não punir pecados. Paulo disse que o Senhor Deus puniu os pecados nossos em Jesus para que Ele fosse o justo e o justificador. Então não existe salvação sem a ira de Deus. Não existe salvação sem a justiça de Deus, porque Deus tem que punir pecados, e o que Ele faz para nos salvar é justamente isso, punir os nossos pecados em Jesus. Além disso, Paulo diz lá em Romanos 9, que Deus preparou vasos de antemão, vasos de ira para receber a ira, para que Ele pudesse fazer o quê? Exaltar a sua justiça, a sua ira, como um Deus que pune pecados. E quando Jesus fala aqui, vai vir e vai destruir vocês, Jesus está aqui profeticamente apontando para os judeus aquilo que aconteceria no ano 70. Sabe o que aconteceu no ano 70? Israel havia rebelado-se contra os romanos, e o Império Romano cercou Israel e dizimou Israel e destruiu o templo, queimando o templo, acabando com o povo judeu, espalhando o povo judeu pela face da terra. Por que Deus fez isso? Porque eles rejeitaram Jesus. E o pior para eles, além de tudo isso, é que Deus diz: vou passar a vinha para aqueles que dão o seu respectivo fruto. Jesus está mostrando o quê? Que a igreja dele, que a sua vinha seria liderada por outras pessoas, os apóstolos, e ele mesmo por meio dos apóstolos, e esse novo povo dele daria frutos verdadeiros. Significa que os judeus foram rejeitados? Não, a igreja começou com judeus, mas significa o quê? Que aquele novo corpo de Deus seria formado por judeus e gentios, um povo especial de Deus, separado por Deus, a sua vinha, e que teria as leis no coração, como diz a nova aliança, e essa lei os faria produzir frutos. E aí Jesus prova isso através do quê? Da citação do Antigo Testamento. Ele diz lá no verso 10 e 11: ainda não lestes a Escritura?
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso é maravilhoso aos nossos olhos? Ou seja, Jesus surpreende eles citando o Salmo. Aquele Salmo, meus irmãos, eles conheciam muito bem, porque aquele Salmo, ele é descrito de maneira que Israel foi rejeitado pelas nações, que denegriam Israel, perseguiu Israel, mas Deus tornou Israel a pedra angular, a cabeça das nações no Antigo Testamento. Por mérito de Israel? Não, foi ele que fez. Nosso Deus fez isso. E aí, quando agora Jesus cita esse salmo, ele está apontando para a plenitude do cumprimento disso, mostrando que o proprietário da vinha, o filho, é o verdadeiro Israel, o príncipe com Deus, que toda a tipologia do Antigo Testamento, do Israel, que é ser príncipe com Deus, daquele povo, de serem reis, sacerdotes, profetas, tudo aquilo como setas apontavam para ele, e ele então era o sensus pleno, o cumprimento pleno daquelas profecias. Ele então é o filho, ele é a pedra rejeitada, e que ele estava sendo rejeitado pelos sacerdotes, os escribas, os anciãos, pelos judeus. Ele seria rejeitado pelos seus discípulos, como nós vamos ver, que negaram Jesus na hora de dizer que eram servos dele, mas negaram. E naquela cruz ele vai ser negado por toda a nação, mas não só por toda a nação, mas pelos romanos, gentios. Então ele seria negado por todo mundo, mas independentemente disso ele ia triunfar, porque a pedra que os rejeitou, que aqueles construtores rejeitaram, não é o fim da história. O fim da história é que ela se tornaria a pedra angular. Jesus está mostrando o que? Vocês vão me matar, vocês vão destruir a minha vida física, mas o triunfo é meu. Eu sou a principal pedra, o reino é edificado sobre essa pedra. Isso vai acontecer. E aí ele emenda, isso é maravilhoso. Ele mostra que isso viria do próprio Deus, que estava por trás dessa obra maravilhosa, que enviou o Filho para ser morto, mas para triunfar por meio da morte. Ele está mostrando que o plano eterno de Deus, de salvar pecadores, de fazer uma igreja que inclui judeus e gentios, não falharia. Deus, nos seus desígnios eternos, alcançaria o seu objetivo. Foi isso que Pedro disse no dia de Pentecostes. Ele disse: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, o crucificastes por mão de Nicos, o qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, Pedro está lembrando: vocês mataram, vocês planejaram, Deus estava no controle, Jesus venceu, Jesus saiu do túmulo, Jesus triunfou. Nem a morte, que é muito mais poderosa do que vocês, podia fazer ele falhar. Ele venceu, e isso é maravilhoso. Não é maravilhoso a salvação vinda através de um plano em que o próprio Filho de Deus morre em pura desgraça na cruz, debaixo da ira de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos? Não é maravilhoso um plano que, como disse o salmista, a paz e a justiça se beijam na cruz? Não é uma pura demonstração de soberania, glória e poder de Deus, em que uma aparente derrota pudesse sair uma glória esplendorosa que vai encher toda a terra? Isso é maravilhoso. Pelo menos deveria ser maravilhoso aos nossos olhos, olhar para Jesus e ver a pedra que era rejeitada, mas que é a principal pedra. E esses homens entenderam isso?
Não tudo, mas eles entenderam a parte que lhes interessava. Verso 12: procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Quando Jesus contou a parábola, eles não entenderam que ele era o Filho, que ele era o Salvador, que ele era a pedra que eles deveriam se submeter em vez de rejeitar. Eles não entenderam que eles precisavam de se submeter para ser salvos. Eles não entenderam a parte principal da parábola, mas eles entenderam que Jesus estava chamando eles de lavradores maus, de homens maus, obstinados, e que estavam destinados à destruição. E aí veja que coisa horrível, a consciência deles foi despertada, de maneira que eles entenderam: nós somos os lavradores maus. Mas a consciência despertada os fez agarrar ainda mais aos pecados, ao invés de arrepender e se submeter. Infelizmente, isso ocorre com o homem que não tem o Espírito Santo e que é exposto à verdade, à pregação. Essas pessoas se sentem mal, se sentem afetadas, mas não se arrependem. Veja, quantas pessoas já entraram nessa igreja e ouviram essas pregações bíblicas, mas que são assertivas em relação ao nosso pecado e à nossa consciência, e nunca voltaram. Sabe por que nunca voltaram? Porque não tem o Espírito Santo, porque a consciência foi afetada e pensa: esse homem é um louco, ele está aí em cima pregando, batendo na gente, ele é maluco. Não sou maluco, maluco é quem não aceita isso. Só que isso é muito preocupante. Por quê? Porque a pessoa tem a consciência afetada, e em vez dela se arrepender, o que ela faz? Ela endurece ainda mais a sua cerviz e resiste ao Espírito Santo. Isso ilustra a capacidade natural do homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, de não poder se voltar para Cristo. Por isso a única saída é o que Jesus já disse a Nicodemos, e eu já falei aqui: precisamos nascer de novo, porque o homem sem o novo nascimento, ele pode ouvir estas mensagens, se sentir incomodado, doido para ir embora para casa, esse negócio não acaba, a consciência ser ali, esbofeteada, e o que eles querem? Ficar no conforto do pecado. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles planejaram prender e matar Jesus, mesmo com a consciência deles sendo punçada por Cristo naquele dia. O que impede a execução de matar Jesus? Diz aí: a multidão que eles temiam. Até aquele dia, o povo de Deus considerava Jesus um profeta. Alguns, no domingo anterior, o consideraram um rei. Tinha gente aqui da Galileia que lá em João 6 quis fazer Jesus rei, e que Jesus os impediu, andando por sobre os mares até chegar aos discípulos naquela cena maravilhosa. Então, o que eles temeram? Os homens. Mas a providência de Deus estava por trás disso tudo. Por quê? Jesus tinha que morrer no momento que João chama, era a Parasceve Pascal. Sabe o que significa isso? O momento do cordeiro ser morto. Jesus não podia morrer em qualquer momento da vida dele. Ele tinha que morrer exatamente naquele dia e horário, que era a hora de matar o cordeiro pascal, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o matar Jesus fora da vinha, ainda que aqueles homens fossem plenamente culpados disso, por trás daquilo tinha o plano de Deus de me salvar e de te salvar. O filho rejeitado é a nossa pedra de salvação, é o nosso Ebenezer. Como viver esse texto? Primeira aplicação: o J.C. Ryle, pastor, bispo anglicano do século retrasado, diz que Deus deu a Israel
boas leis e ordenanças. Enviou boa terra e expulsou 7 nações. Ou seja, deu tudo para que aquele povo produzisse frutos. De igual forma, Deus tem revelado a nós também o seu amor, sendo nós pecadores. Apesar de nada nós merecermos diante de Deus, Ele demonstra sua imensa bondade e misericórdia. Como? Ele nos dá a palavra, Ele nos dá a pregação, Ele nos dá a santa ceia, Ele nos dá o batismo, Ele nos dá o santo culto. Ou seja, Ele dá tudo o que nós de fato precisamos. Então, olhe para todos esses privilégios espirituais e ainda outros que eu não citei, como a gente leu aqui hoje, da justificação, da adoção, da santificação. Olhe para todos esses privilégios espirituais e louve a Deus. Meus irmãos, nós somos muito tacanhos. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho uma roupa boa, eu não tenho um carro bom, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho uma casa boa. Meu filho, você já leu alguma passagem da Bíblia que fala que o seu carro vai entrar no céu? Que a sua roupa boa vai entrar no céu? Então essas coisas valem tanto assim? Quantas pessoas vendem seus privilégios espirituais por um pratinho de lentilha, né? Igualzinho a Esaú. Louve a Deus pelos seus privilégios espirituais. Em segundo lugar, por causa de tudo isso que Deus nos dá, Ele tem direito de buscar frutos na sua vida. A graça nos responsabiliza. Deus esperava frutos de Israel e Israel deu uvas bravas. Deus espera na sua vida muitos frutos espirituais. João 15:8, que nós lemos no sermão, não disse poucos, disse poucos. Vocês vão dar muitos frutos, não é poucos não. E veja então que Deus quer muitos frutos na nossa vida. E Ele tem enviado pastores atrás de pastores, pregações atrás de pregações, porque é isso que Ele quer na nossa vida. Peça a Ele então que o milagre a ser operado no coração seja feito na sua vida, para que você, em vez de ser uma figueira sem frutos, uma vinha de uvas bravas, seja como aquele galho enxertado em Jesus, que dá muitos frutos espirituais. Quais frutos são esses, pastor? Fé, arrependimento, longanimidade, bondade, alegria, domínio próprio, contentamento, mansidão. E eu poderia ficar falando frutos e frutos espirituais aqui a ser dado na nossa vida. Em suma, obediência. Jesus quer obediência. Terceiro lugar, você e eu, nós vimos nesse texto a paciência de Deus com Israel. Essa mesma paciência, meus irmãos, ela é exercida com a igreja. Jesus envia cartas às igrejas do Apocalipse, e eu quero lhe lembrar da igreja de Éfeso, que ele elogia e fala que eles não aceitavam os falsos pastores e as falsas doutrinas, mas ele disse o seguinte: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou remover o seu candeeiro, ou seja, eu vou acabar com essa igreja. E eu lhe pergunto, onde está a igreja de Éfeso hoje? Acabou. Deus é longânimo com as igrejas locais no dia de hoje, mas Deus deseja que a gente abandone o pecado, abandone a falsa adoração. Por quê? Uma igreja pode acabar mesmo estando fisicamente reunida. Jesus chamou uma das igrejas de Apocalipse de sinagoga de Satanás, ou seja, um lugar onde tem uma aparência de igreja cristã, mas quem é adorado lá? O diabo. Então, queridos, vamos buscar fidelidade, arrependimento,
vamos buscar voltar para o Senhor Jesus. Ele tem sido paciente para conosco. Ele não tem nos tratado de acordo com o que a gente merece, com os nossos pecados. Então vamos nos arrepender enquanto há tempo. Quarta aplicação: com frequência nós temos provado que Deus é bom, mas com frequência nós temos provocado Deus a lidar conosco, assim como Ele lidou com as nações gentílicas e lidou com Israel. A despeito disso, existe longanimidade e bondade de Deus que permanecem conosco hoje. Mas cuidado, não abuse. Não seja como aquelas crianças mimadas que o pai dá um aviso, 2, e quando a palmada vem na terceira, eles não percebem que eles deveriam ter parado na primeira. Não seja assim. Esforce-se por ser rico na justiça de Deus, ou seja, na prática da palavra. E que todas as famílias da nossa igreja sintam a sua responsabilidade para com Deus, de produzir frutos, norteando nossas famílias de acordo com a palavra de Deus. Que nós sintamos esse peso e lutemos contra o nosso pecado de indolência. Quinta aplicação: esse texto nós observamos uma das coisas mais tristes no ser humano, a dureza e a iniquidade, que foi exemplificada aqui na história do povo de Deus. Então, quando eu estou falando de ser humano aqui, eu não estou falando daqueles ímpios entregues no pecado fora da igreja, eu estou falando de gente dentro da igreja, que Jesus endereçou essa parábola. Israel era a igreja de Deus, e a igreja de Deus rejeitou a Deus, profeta após profeta, e por fim rejeitou o filho, que eles mataram. Essa descrição é verídica, a gente sabe disso, mas infelizmente essa é uma descrição muito propícia aos nossos dias, que tem rejeitado a palavra, que tem rejeitado o filho. Então cuidado, porque o que o Senhor disse aqui é que aqueles indivíduos seriam destruídos por Deus. Curiosamente, a gente tem isso na igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante, mas lá no verso 30 e 31, Paulo disse que Jesus estava julgando pessoas na igreja de Corinto, e elas estavam enfermas e sendo mortas, porque elas pegavam a Santa Ceia e profanavam a Santa Ceia. Ou seja, Jesus julgando sua vinha. Às vezes você está doente e não sabe que está doente porque Jesus está lhe julgando. Às vezes sua vida tudo está errado e você não sabe que Jesus está fazendo isso por causa dos pecados da sua vida. Então cuidado, porque a próxima ação pode ser muito mais severa. Sexta aplicação: esse texto nos mostra quão duro é o coração do homem sem a graça. Meus irmãos, essa é uma verdade que a gente precisa conhecer muito bem, e é uma verdade que nós precisamos ensinar para as pessoas. O pendor da carne, como disse Paulo, é inimizade contra Deus. Não se enganem, você e eu, nós nascemos duros, empedernidos e distantes de Deus. Nossos filhos nascem duros, empedernidos e distantes de Deus. Todo ser humano nasce duro, empedernido e distante de Deus. Por isso o Evangelho é tão importante, porque o Evangelho é o poder de Deus que pode quebrar essa sequência maldita, o poder de Deus que pode nos dar vida. Por isso que o apóstolo disse: Ele vos gerou pela palavra da verdade. É o Evangelho da salvação que é necessário se pregar nos púlpitos hoje, e é o Evangelho da salvação que é necessário na evangelização dos nossos dias. Parece óbvio, né? Mas não é. Nós precisamos mostrar para os homens quem eles são: pecadores, impuros, mas que tem uma solução para eles: Jesus, que é santo, inculpável, imaculado, praticou o bem e não é como os servos da vinha. Nós precisamos de mostrar a diferença entre Jesus e nós pecadores.
Por isso, em sétimo lugar, arranque da sua mente a ideia de que nós somos bons. Jesus disse para um homem rico e ímpio: por que me chamas bom? Há um só que é bom, Deus. E Jesus estava falando isso para um dos maiores religiosos dos seus dias. Então, querido irmão, você é bom? Não. Eu sou bom? Não. Alguém aqui é bom? Não. Mas é conhecendo que nós somos ruins que a gente consegue entender quem é Jesus. Por que o mel é doce na sua boca? Porque você conhece o amargo do boldo. Você só vai sentir a doçura de Cristo o dia que você entender quão mal, quão pecador, quão carente da graça de Jesus você é. E você ainda tem que saber uma coisa: isso só vai acontecer pelo poder do Espírito Santo. Nunca você, com o seu poder, vai fazer isso na sua vida. Então, em oitavo lugar, observe uma coisa: a consciência sua pode ter sido despertada hoje, e você ainda pode continuar na impenitência ao sair desse lugar. O Senhor dirigiu essa parábola para eles, mas para nós também, por isso que ela está na Bíblia. Então compreenda, essa parábola está falando de quem? De nós. Nós muitas vezes somos os lavradores maus, que não dão os frutos necessários para Jesus. Compreenda isso. Eles pelo menos entenderam que era para eles. Então, em vez de você sair daqui falando assim: não, fulano de tal podia ter ouvido essa palavra, não, essa palavra em primeiro lugar é para mim, e depois para você, amigo. Estou falando de você. Esse texto falou de você hoje. Eu e você temos o corar de vergonha dos nossos pecados, e ao invés então de querer julgar para fora Jesus da vinha, como aquela igreja lá em Apocalipse, que Jesus estava do lado de fora batendo, peça ao Senhor: Senhor, agora que eu fui convencido do meu pecado, perdoa o meu pecado, me dê a graça que eu preciso. E por fim, esse horrível fato, nós devemos aprender que o conhecimento e que a convicção em nós mesmos não salva alma nenhuma. É possível e é perfeitamente cabível, como esses homens, alguém estar totalmente cônscio de que está errado, ser incapaz de negar o fato que está errado, e apesar disso preferir sua justiça, que nem tem, é ilusória, o seu pecado, e perecer miseravelmente no inferno. Aquilo que eu e você nós precisamos hoje, todos os dias, é uma mudança na vontade e no coração. Por isso, meu irmão, no fim desse culto, ore fervorosamente, intensamente, pedindo isso para Deus. Quando você for dormir hoje, ore intensamente: Senhor, faça aquela mudança no coração que eu tanto preciso. Durante essa semana, durante os dias da sua vida, até o último dia, Senhor, muda o meu coração. Eu não quero só apenas aprender que eu estou errado, mas eu quero a sua salvação também. E não morra do seu pecado. Que Deus nos dê a graça de produzirmos esse fruto do verdadeiro arrependimento. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor nosso, Pai Celeste, nos perdoa, Senhor, por favor. Eu estou envergonhado diante do Senhor, porque eu, meus irmãos, essa igreja, as igrejas dos nossos dias, produzem muito mais uvas bravas do que frutos dignos de arrependimento, Senhor. Então, sê propício a nós, pecadores. Visita-nos não com o juízo que nós merecemos, mas com a graça que nós precisamos.
transformando os nossos corações, Senhor, mudando a nossa vontade, mudando o nosso pensamento, para que a Tua palavra seja de verdade luz e direção, para que, ó Deus, nós sentimos o gosto maravilhoso de mel na nossa boca da Tua palavra, para que Cristo seja precioso aos nossos olhos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja deleitoso, amável, desejável para nós. Senhor, tira de nós a mornidão espiritual. Eu sei que o Senhor está prestes a vomitar-nos da Tua boca, mas, ó Deus, venha avivar a Tua obra no decorrer dos séculos. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia, assim como o Senhor lembrou na cruz, o lugar de mais intensa ira, mas de tamanha misericórdia. Lembre-te de nós na Tua misericórdia hoje, Senhor, nesse dia que se chama hoje o dia da salvação, em que a Tua palavra diz: reconciliem-se, venham, é o dia da salvação, e nos dê a graça do Espírito Santo atuar nas nossas vidas, e nós então nos achegarmos a Ti salvificamente, confessando os nossos pecados, que nós somos maus, que nós somos vis, que nós não temos bem nenhum em nós, e que assim o Teu Espírito, ricamente abundando nas nossas vidas, venha nos fazer produzir muito fruto, que nós sejamos essa oliveira brava que foi enxertada em Jesus e agora produz frutos maravilhosos para a glória do Teu Filho. Senhor, nos ajude a receber Tua palavra, nos ajude a receber os pastores fiéis que pregam Tua palavra, nos ajude, ó Deus, a receber o verdadeiro Jesus Cristo, Teu Filho, por meio da palavra genuinamente pregada, e que Cristo reine nos nossos corações. É no nome dele que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do bendito Pai e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.